No vídeo de ontem nós colocamos aqui o teste gratuito do nosso Extreme Trade com o Paradox Force. O problema é que eu esqueci de dizer para vocês que o nosso Paradox Force ele precisa de dados de fluxo. E por conta disso, as pessoas que possuem o Profit One ou então os profits de corretora, assim como Clear Trader, XP Trader, Toro Trader, Rico Trader, esses todos que levam aí o nome das corretoras é porque são o Profit, a versão One, a versão do Profit One. E por conta disso ele só coloca o nome aí da corretora e por conta disso ele não busca dados de fluxo. E aí não conseguimos fazer com que esse Paradox Force venha funcionar. Mas hoje eu quero mostrar para vocês alguns detalhes aqui que eu fiz e o que eu arrumei de solução para entregar para vocês uma solução legal para aquelas pessoas que não têm aí o Profit Ultra ou o Profit Pro lendo fluxo para vocês. Fala Big Players, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Gurgel Trader. E é isso mesmo, eu consegui achar aí uma solução. É claro, galera, que pode ter uma deficiência ou outra, porque é diferente da análise de fluxo. E inclusive no vídeo de hoje eu quero falar um pouco sobre essas diferenças, principalmente mercado nacional versus mercado internacional, sobre essas quantidades de informações que chegam e a necessidade que nós temos aí de ter aí quando a gente já está operando e principalmente buscando alta performance, de ter realmente uma plataforma que nos informe mais coisas, que tenham mais informações, beleza? Então se você já gostou aí do tema desse vídeo e sabe que eu vou vir com uma solução interessante para agregar nesse teste que nós estamos fazendo, eu só peço a você encarecidamente que sapeca aí o dedo no like, rapaziada, porque esse like ajuda demais e também mostra aí que, poxa, eu fiz todo um esforço para tentar solucionar o problema da rapaziada, né? Então, merece esse like, merece? Vamos que vamos? Vamos para cima então para a tela do meu computador que eu quero apresentar para vocês qual foi a solução e todos esses outros detalhes que eu comentei aí nessa nossa introdução. Bora lá? Bom, pessoal, primeiro eu quero dizer que esse vídeo vai estar bem completo, porque eu vou aproveitar o embalo, já que nós estamos falando um pouco de fluxo aqui, que eu não sou aí um exímio leitor de fluxo nem nada, porém, todavia, contudo, entretanto, eu acompanho o mercado. Então, uma das coisas que diferencia o mercado nacional do internacional e uma coisa que mais diferencia essa plataforma, que hoje é líder do mercado, que é o Profit, são as condições de todas as leituras de mercado que ela consegue fazer. Então, se você não usa isso, você não está usando praticamente a ferramenta, somente um layout, tá? Então assim, se você começa a operar, na minha cabeça não faz nenhum tipo de sentido a pessoa que não tenha Profit Pro, tá? A partir do momento que ela começa a operar. Só faz sentido para mim se, somente se, a pessoa ainda está naquela fase, que ela está estudando o mercado, usando muito só simulador e tal. Então ela não quer pagar a plataforma porque ela não opera. Então se ela não opera, ela acaba tendo que pagar a plataforma e aí por aí gera um custo para ela. Por conta disso, ela pega aí um Profit One ou um Profit desse de corretora para ela poder operar. A partir do momento que você começa a entrar no mercado, que você faz pelo menos aí 2, 3 operações com um contrato que seja, hoje quase todas as plataformas hoje oferecem o Profit Pro gratuito se você operar. Então faça aí as contas, né? Porque você vai perceber que eles colocam às vezes um número de contratos para você atingir, só que esse número de contratos para atingir é o seguinte, digamos, pedem lá que você opere pelo menos 20 contratos por mês. Não é que você vai ter que fazer operações com 20 contratos. Cada vez que você entra, você entrou, você usou um contrato, você vai ter que sair. Então se você entrar com um contrato, você já vai operar 2. Entendeu? Porque você tem um para entrar, um para sair. É contado assim, é contado a sua entrada e contado a sua saída. Então, se você fizer 5 operações, naquele dia você já operou 10 contratos. Então, você tem que entender todas essas bases para você lá na frente saber qual é o tipo de plataforma que você vai ter. E aí, falando um pouco sobre essas questões de fluxo e tal, eu quero mostrar aqui essa tela para vocês e como que eu configuro essa tela aqui para vocês terem uma noção como que isso aqui pode te ajudar no dia a dia, como esse acompanhamento aqui dá realmente um direcional para você e mostrar para você o que é que o Paradox faz. Porque o que o Paradox faz é exatamente tentar exemplificar tudo isso aqui, tá bom? Então é essa a ideia do Paradox e é por conta disso que ele não funcionou aí
na plataforma de quem tem aí apenas o Profit One, beleza? Então vamos lá, galera, vamos chegar aqui para vocês entenderem o que eu fiz de solução primeiramente. Criei esse indicador aqui que chama estudo de fluxo, tá? E aí é praticamente impossível eu calcular o fluxo sem dados, né? Para quem programa, para quem sabe o que eu estou falando aí com relação à programação, a linguagem de programação do Profit, que se chama NTSL, ela deixa para a gente alguns comandos, tá? Só que são comandos que não têm aí um cálculo matemático, são comandos internos que trazem leituras aí de tape reading, trazem leituras de fluxo para dentro de um indicador, quando nós estamos criando o indicador, ou seja, são funções internas da plataforma que colhem esses dados para que a gente possa gerar aí uma programação e criar aí um indicador, criar aí um robô, criar aí algumas funções aqui dentro do nosso Profit, beleza? Então, como eu não tenho isso, porque eu não teria aqui no caso, jogando na plataforma Profit One, eu não teria esses dados para compor aí o meu indicador, eu tive que desenvolver um cálculo, tá? Então ele chega aproximado, é mais ou menos ali, só que ele não está recebendo dados reais. Eu estou fazendo baseado no que o mercado está me mostrando. Aí o que acontece? Eu preciso de dados passados e de contagem, por exemplo, do que está rolando dentro de candle a candle, né? Então eu tive que criar um looping, criar todo um processo dentro de uma programação aqui, para que eu gerasse esse outro indicador aqui, tá bom? Então, assim, ele faz uma função parecida, porém, o que mais diferencia no fluxo aqui, né, do nosso indicador aqui, que é o nosso Paradox, né? Ele tá com um nome diferente aqui, tá, galera? Porque isso aqui eu ainda não mudei, é quando eu estava ainda programando ele, aí eu coloquei, como tinha o nome Paradox já, eu chamei ele de Force Market, tá? Força do mercado. Beleza? Então, por conta disso, o nosso Paradox ele antevém, tem horas que com uma precisão muito maior. Porém, ficou muito bom isso aqui, ficou melhor do que eu imaginava, tá? Depois de muitas tentativas e erros aqui, eu consegui fazer aqui, hoje mesmo, consegui produzir esse indicador aqui para vocês, beleza? Que também vai estar dentro do teste. Aí a gente vai dar aqui opções das pessoas, né? E colocar, quem sabe, os dois e tal. E se você está testando mesmo ele no fluxo, né? Mesmo você que tem o Profit Pro, você também vai poder usar isso aqui, fazer um comparativo para você ver qual que você acha melhor, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Qual que é a diferença dos dois, tá? Ó, você vê que a gente tinha falado ontem dessas linhas, então por isso eu vou usar aqui o meu Point Fix, tá? Pegar aqui meu Point Fix, vou dar um print na tela para mostrar para vocês que ontem eu tinha falado para vocês que essa região aqui, ó, verdinha e vermelhinha, quando o mercado vinha de retornos nela, ela muitas vezes, né, principalmente ó, dentro aqui de uma região de suporte, ó, eu tenho aqui uma região de suporte e aqui eu tenho esse retorno. Então, que isso poderia virar para mim gatilhos, tá? Então, ela não só me dá aqui um primeiro gatilho aqui, como dá um gatilho nesse reteste que foi feito aqui no meu suporte. Então, você tem aqui uma ordem aqui em cima, o stop aqui embaixo, para você poder surfar aí essa condição compradora, tá? Surfar essa operação. Então, é isso aqui que o Paradox Force nos deu no dia de hoje. E o nosso estudo de fluxo, né, que foi o indicador que eu coloquei como comparativo, eu tentei usar isso aqui através de uma média, né, de todo o fluxo comprador e vendedor, porque o único dado que o Profit One vai me dar aqui é o dado de volume. Então eu tentei decifrar se dentro desse volume eu vou ter volume comprador, volume vendedor. Já que isso não existe, eu tenho que me basear em algumas formas de agressão. Então eu fiz cálculos de candle a candle, candle a candle, candle a candle, para me tentar descobrir aí se eu tenho uma agressão mais positiva ou mais negativa e fazer um paralelo aí entre o volume, para que eu pudesse criar esse outro indicador, tá? Então, depois disso eu gerei uma média e aí quando eu tenho aí essa média sendo ultrapassada, naturalmente eu posso ter um gatilho. E reparem, se eu pegar aqui e puxar uma seta, no momento que eu estou aqui embaixo, vermelhinho, e ele já foge da média, ó, eu já vou ter aqui a entrada de um fluxo comprador, tá? Então ficou muito bom, ficou muito melhor do que eu imaginava e de certa forma ficou com uma leitura até mais fácil, isso com o gráfico mais parado aqui visualmente, tá? O que eu falo para vocês que o Paradox se diferencia é porque ele sobe uma força ou desce uma força de uma vez e isso nos mostra aí antevendo, né, o que pode acontecer em tais regiões, coisa que esse aqui, como ele está lendo o passado, não consegue fazer. Beleza? Porém, visualmente
ficou muito legal e vai conseguir dar aí boas oportunidades para vocês, tá bom? Então essa é a diferença entre os dois. Então repare, ó, que aqui deu condição, repare, ó, que nessa descida aqui, ó, ele vinha numa alta, ele deu condição de se esconder abaixo da média aqui também, e o mercado deu uma descidinha. Então aqui também o mercado ficou ruim, né? Dando praticamente nada aqui, então ele mandaria a gente não operar, assim como o Paradox também ficou meio de lado. Ou seja, ficou muito bom, ficou legal e vai estar lá no nosso site. O nome dele é Estudo de Fluxo e vai estar com o mesmo prazo, tá? O mesmo prazo que nós colocamos aqui para o Extreme Trade. Beleza, galera? Show de bola? Então, aproveitando que nós estamos falando disso aqui, vamos tirar aqui o nosso Point Fix. Eu quero mostrar aqui para vocês um pouquinho sobre essas configurações que nós fizemos aqui de Times in Trade, tá? Para a gente poder ter aqui um book legal, para que a gente possa dar uma olhada aqui no nosso book de ofertas, nosso livro de ofertas e tal. Eu uso aqui bastante o nosso Times in Trade e eu vou mostrar essas configurações. O primeiro que eu quero mostrar, vou trazer ele aqui mais para o centro da tela, tá? E vou colocar aqui, ó, para que ele mostre as abas, tá? Eu uso aqui, ó, a evolução do tempo. E aí a evolução do tempo, eu gosto de usar ela aqui para quê? Somente para ver quais são as pontas, compradores, vendedores, quem é que está numa ponta X ou Y e tal. E eu gosto muito de acompanhar no índice a nossa boa e velha amiga XP, tá? E falar nisso, depois eu vou ter algumas novidades para falar da XP aqui no canal, tá? Hoje, por enquanto, não. Então, vamos lá. A nossa amiga XP, ela muitas vezes, ela está numa contraproposta do mercado, tá? Ela vai para uma ponta oposta, porque a XP, muitos dias ela compra, depois ela tem realmente volume para poder vender e depois ela pega um outro dia e vende para os comprados. Então, muitas vezes ela é provedora de liquidez. Então, eu gosto muito de acompanhar a ponta oposta, principalmente quando a XP se põe realmente numa condição. E repare, né, que a XP está aqui, ó, vermelhinho, ela está numa das pontas vendedoras e a Ágora está como a ponta mais vendedora aqui, né? Gerou de certa forma liquidez aqui, é uma das coisas que eu gosto de acompanhar. Isso não é matemática simples assim, tá? Eu gosto de olhar e eu percebo, quando a XP está no mercado com muita força, normalmente o mercado vai para uma direção oposta. Então é uma das coisas que eu gosto de fazer aqui no mini índice. No mini dólar, muitas vezes existe uma contraposição entre XP e UBS, tá? Rola demais isso também. Então, são dados aí que são importantes a gente analisar quando a gente estiver olhando aqui essa evolução do tempo, beleza? E aí você sabe quem é que está mais comprado, então, Goldman, Genial, Ideal, as mais vendidas, XP, Ágora. É bom a gente saber isso e é bom a gente saber a quantidade de lotes, né? Repare que aqui, ó, a Ágora e a XP 16 mais 8 aqui, gerando boas condições aqui para os comprados, que são a maioria aqui. Então, o mercado está subindo aqui, né? E agora ele começa a querer fazer uma correção. Inclusive, os nossos dois indicadores aqui, ó, falaram a mesma coisa, ó, que está começando uma perna vendedora aqui, ó. Olha os dois falando aqui a mesma coisa, perdendo força aqui, perdendo fluxo comprador aqui nessa posição. Beleza, galera? Show de bola? Então esse é o primeiro. Aí depois eu gosto de simplesmente tirar aqui, ó, a aba. Cliquei aqui para tirar a aba para ficar somente um quadradinho. Coloco ele contido dentro do meu gráfico aqui e posiciono ele numa região para fazer um desenho legal aqui dessa minha tela, tá? O outro que a gente usa aqui, galera, vamos falar agora um pouquinho do nosso amigo Superdom, tá? Então ele é referente aqui ao book de ofertas, tá? E aí a gente tem uma configuração aqui com relação ao book de ofertas e depois a gente tem uma configuração aqui com relação ao Times in Trades e também a nossa grade de cotações, beleza? Então clicamos aqui com o botão direito, tá? E vamos vir aqui na propriedade do Superdom, ou então você abre o livro de ofertas e abre aqui a propriedade do livro, tá? Aqui, ó, no Superdom eu não vou usar agentes monitorados, tá? Então eu não uso aqui agentes monitorados, eu não deixo nada marcado aqui. E o que eu mais vou usar aqui para a configuração do meu Superdom é as questões aqui das quantidades, tá? Lembrando que o Superdom também é aí uma ferramenta exclusiva do Profit Pro. Se eu não me engano, tudo que eu vou falar aqui está mais exclusivo no Profit Pro, tá? Então vamos lá. Na quantidade aqui, o que a gente faz? A gente coloca sempre maior ou igual. Então primeiro a gente coloca maior ou igual, coloca aqui o valor de número de lotes e tal. E aí vai aparecer aqui para você e você coloca em adicionar. Por exemplo, se eu fosse colocar aqui, ó, 50 lotes vermelho, eu colocaria 50, né? Colocaria aqui a cor vermelha, por exemplo.
né, ó, cor vermelho, vermelho escuro, e dou aqui, ó, adicionar. Ele adicionou aqui para mim, tá? Então é dessa forma que eu fiz essa configuração aqui. Beleza? Vou remover porque eu não quero essa configuração. Fiz a mesma coisa aqui nas ofertas, fiz tanto no preço quanto na oferta. Maior ou igual a 500, ele pinta de azul. E maior ou igual a 1000, ele pinta de amarelo. Nas ofertas, mesma coisa. E aí o que ele faz aqui, ó? Ele vai marcando aqui para mim, ó. Ele vai marcando aqui, ó, em amarelo e tal. Ele vai deixando isso aqui marcado para mim, ó, o azul acima de 500. Então ele vai marcando, porque normal dela aqui é vermelhinho. Aliás, daria até mesmo para mim melhorar aqui essa situação, tá? Colocar só acima de 1000 aqui, azul, e colocar aqui de uma outra cor, seria essa. Depois eu vou até pensar em mexer aqui para melhorar mais aqui o meu book, tá? Colocar aqui, ó, acima de 1000 azul e acima de 1500 amarelo, por exemplo. Dá para me fazer também para melhorar ainda mais a minha exposição aqui com relação ao mini índice. A outra coisa que eu também marco aqui para o mini índice é uma score institucional. Não vou entrar em detalhes aqui para o vídeo não ficar muito longo, tá? Eu coloco aqui, ó, acima de 50 lotes, tá? Com acima de 5 minutos, beleza? E aí faço isso aqui e pronto, dou aplicar a todos aqui e dou ok e o meu SuperDoom está configurado. Mostrando aqui questões de visibilidade, não tem tanta coisa assim que eu mudo aqui com relação ao SuperDoom, tá? Então é mais aquela questão das quantidades mesmo, para que eu tenha o meu SuperDoom configurado desta forma, beleza? Então vou trazer o SuperDoom para cá. E aí agora a gente fala aqui, ó, sobre a nossa grade de cotações. Muito importante também a gente falar da grade de cotações. E como que eu olho essa grade de cotações aqui? Eu coloquei aqui as nossas principais ações, tá? Então coloquei aqui, ó, Itaú, que é o YouTube 4, Uzi Minas, Uzi 5, coloquei Vale 3, coloquei a Petra 4, né? A Petra, que a gente chama, né? Que é o Petrobras 4. Coloquei aqui, ó, a Ambev 3, tá? Coloquei aqui também o Bradesco, que é o BBDC4. Coloquei também aqui o Banco do Brasil, que é o BBAS3. Coloquei aqui a Itaúsa, que também aqui o ITSA4. E coloquei aí também, a gente vem com o índice cheio, o dólar cheio, tá? O índice cheio, nem coloquei o dólar cheio, coloquei índice cheio, dólar cheio. E coloquei aqui os juros, né? Ó, eu coloquei o DI 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 e 33. E aí eu deixo o gráfico aparecendo aqui. Por quê? Porque eu posso acompanhar, por exemplo, aqui a curva de juros, porque o que você tem que acompanhar não é se ele está positivo ou negativo somente, é se ele está em uma ascensão ou se ele está em um declínio. Então eu prefiro observar o gráfico, porque aí eu consigo ter uma noção da curva do gráfico, né? Opa, eu estou com as ações em alta, mas elas estão descendo, elas estão numa curva declinante, isso pode mostrar para a gente alguma coisa. Então eu gosto de deixar o gráfico. E como é que eu configuro isso aqui? Propriedades da grade de cotações, tá? Então eu venho aqui na propriedade, ó, coluna ativa, tá? Ó, então como vocês podem ver aqui, ó, eu tenho aqui apenas o ativo, a variação, que é o percentual, e o gráfico. Então eu só deixo esses três. O restante eu não preciso olhar. Eu gosto de olhar apenas os três. Se você quiser colocar mais coisas, você pode. Mas para mim, na minha opinião, o que é eficiente dentro da grade de cotações é isso aqui, tá bom? Então é isso que eu coloco. Aí vem aqui, ó, fonte, eu posso colocar o tamanho da fonte que eu quiser. Cores, eu posso até mexer em alguma coisa, mas eu deixei tudo no padrão, automático, como vocês podem ver, né? Indicadores também eu não coloco nada aqui dentro. E abas, né, eu deixo minhas abas ocultas. Então foi dessa forma aqui que eu fiz. Se eu pegar minha aba aqui e colocar minha aba abaixo, só para mostrar para vocês, ó, eu criei isso aqui, ó, isso aqui eu criei o TR índice. Se eu clicar duas vezes nele aqui, deixa eu ver aqui, como é que eu posso, no mais aqui, ó. Eu vou conseguir colocar aqui, foi dessa forma que eu consegui colocar os ativos, tá? Então eu venho aqui, coloco o nome dele e aí a partir daí eu venho colocando os meus ativos. Quais são os ativos? Você vem aqui, ó, a partir de qual bolsa, eu coloco aqui BMF e tal. Então eu vou colocando o nome da grade e vou puxando os meus ativos aqui, ó. Aqui através do Bovespa, quais são os ativos que eu quero e tal. Então foi assim que eu fui montando toda essa grade aqui, né? Montando toda essa lista, beleza? Então é muito simples, não tem muito erro aqui. Depois eu venho e oculto a minha aba para deixar ele aqui sem aba, mais bonitinho. E um outro dado que eu coloco aqui também é o índice dos bancos aqui, o IFNC, tá? Que eu também acompanho a curva dele aqui na minha grade de cotações, tá? E por último aqui nós vamos falar de um dos mais importantes aqui, que é o Times in Trades,
E o Times in Trades, eu uso aqui, ó, deixei até aberto aqui a minha aba, eu uso ele aqui na ordem original, tá? Eu posso também, ó, esconder essa aba para ficar mais bonitinho, tá? Mas eu deixei já a aba aqui aberta para mostrar para vocês que a gente usa a ordem original. E clicando aqui dentro, aí sim, vindo nas propriedades agora do Times in Trades, eu faço também algumas modificações. E as principais estão aqui no índice quantidade, né? Na minha aba quantidade, índice não, aba quantidade. E aí o que eu coloco aqui também? Igual a, tá? Igual a, quer dizer, maior, quando eu fui colocar, eu coloquei maior ou igual, né? Maior barra igual. A 500, aí eu coloquei da cor azul. E a 1000 eu coloquei aqui da cor amarela, tá? E apliquei esse filtro aqui para que ele não ande tão rápido. Se eu tirar esse filtro, né, que eu quero filtrar ele aqui, só aparecer lotes acima de 100, se eu tirar isso aqui, ó, e der um aplicar a todos, né, e colocar assim, olha como é que ele fica. Ele vai ficar uma loucura, eu não vou conseguir ler isso aqui. Então, para que eu consiga ler isso aqui, eu coloco o filtro marcado e dou aqui aplicar a todos, que aí ele só vai mostrar para mim acima de 100, beleza? Então, é dessa forma aqui que eu configuro visibilidade aqui. Na hora da visibilidade, eu quero mostrar apenas comprador, valor, quantidade e vendedor. Eu venho aqui na aba negócios, ó, e coloco comprador, valor, quantidade e vendedor. Eu só quero ver isso, eu não quero ver mais nada, tá? E aí eu deixo isso aqui marcado para que apareça apenas essa grade configurada dessa forma aqui para mim. E dessa forma eu consigo ver, né? Ó, o pessoal está comprando e tal. E vocês vão observar muito isso aqui se movimentando, entrando, saindo, compradores, vendedores e tal, com o movimento que acontece aqui no Paradox. Porque o que acontece no Paradox, né, o Force, ele resume, galera, exatamente a leitura de muitas dessas coisas aqui para mim, tá? Principalmente aqui do book de ofertas, do Times in Trades, aqui me mostrando aqui os negócios, tá? Então é exatamente esse o trabalho que o Paradox faz. E é por conta disso que as pessoas que têm aí o Profit One ou o Profit das corretoras, que é o mesmo Profit One, tá? Não conseguiram fazer com que esse nosso Paradox funcionasse e ficou aparecendo apenas as linhas, sem os dados principais, que eram os dados de fluxo. Beleza? Deu para entender? Então eu espero ter ajudado aí bastante vocês aí, mostrando essas configurações simples aqui que me ajudam. A sua leitura vai ser de cara, você vai aprender a ler aqui, a ter tirar um real proveito disso aqui de cara? Claro que não, mas com o tempo você vai começar a observar, opa, cara, o movimento fez aqui, olha que o movimento que a XP fez aqui de compra, olha o movimento que fulana fez aqui de venda, olha o que aconteceu aqui, começou a ficar só verde aqui o meu Times in Trades aqui mostrando o que estava ofertando e o mercado começou a subir. Então você vai começar a perceber várias coisas na sua leitura e melhorar a sua leitura dia após dia. Tem alguns vídeos aí na internet explicando também, que você pode procurar saber, mas eu acho que o visual, o tempo de tela vai te trazer também muita coisa interessante, beleza? Então eu espero que você tenha gostado aqui desse vídeo. Se você gostou, só peço a você que sapeca aí o dedo no like, porque esse vídeo chegue aí a mais pessoas, né? E consiga ajudar mais traders que, assim como você, procuram aí informações sobre o mercado financeiro aqui no YouTube. Combinado, galera? Então, um grande abraço, um ótimo final de semana e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!